Boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Estamos aqui em mais uma reunião do Gabinete de Crise no combate ao Covid-19 em Niterói. O Brasil, como vocês já devem saber, infelizmente confirmou hoje mais de 65 mil óbitos pelo Covid-19 ao longo desses 3 meses, quase 4 meses da pandemia em nosso país. Infelizmente, é mais do que morreram de brasileiros de todas as principais doenças virais ao longo do ano passado, e nesses 4 meses também do Covid-19 morreram mais brasileiros do que o momento mais dramático da crise da segurança pública e da violência urbana, quando mais de 60 mil brasileiros em 2018 morreram por causas violentas por conta da violência urbana. Portanto, nós estamos vivendo, infelizmente, sofrendo a mais grave tragédia sanitária e humanitária da história de nosso país. Nós temos 1.600.000 brasileiros com o caso confirmado de Covid-19 em todas as regiões do Brasil. Nós temos 10.700 óbitos confirmados no Rio de Janeiro e 121 mil casos confirmados no Rio de Janeiro. Esses casos se concentram sobretudo na região metropolitana do Rio, do Estado. A cidade do Rio, nossa querida cidade do Rio, aqui, a cidade vizinha, concentra 7 mil óbitos, 7 mil mortos pelo Covid-19. E é importante que a gente faça esse relato a cada um de nós e a cada um de vocês, porque Niterói tem uma situação de controle da pandemia. Entretanto, nós não somos uma ilha, nós vivemos no contexto do Brasil, que não tem o controle da pandemia, ela está se expandindo, especialmente para o interior do país e para o interior dos estados, e ela alcançou um platô de um elevado número de óbitos nas regiões metropolitanas do Rio e do país. Niterói confirma hoje 6.057 casos, 106 hospitalizados confirmados. É importante que esses são os hospitalizados confirmados na nossa rede pública e saúde de Niterói, pública e privada de saúde de Niterói. Nós temos 435 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhadas pela equipe da Secretaria de Saúde de Niterói, e é muito importante a gente ressaltar que se você teve o diagnóstico confirmado positivo para o Covid-19, é fundamental, mesmo que você tenha um sintoma leve de uma gripe, que você faça o isolamento domiciliar, a sua quarentena por pelo menos 14 dias, para não colocar em risco seus familiares e pessoas da sua comunidade. Nós temos 223 óbitos confirmados nesses quase 4 meses em Niterói da pandemia, e aqui a nossa solidariedade, as nossas condolências para todas as famílias que perderam entes queridos em Niterói em função dessa pandemia. E nós temos 5.293, graças a Deus, 5.293 pessoas já recuperadas do Covid-19 em Niterói. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de nós, a cada um de vocês, a perseverança, a disciplina e a confiança. Evidentemente, essa é uma situação que nenhum de nós nunca imaginou passar na nossa vida, seja na relação com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. Eu sei que muita gente que nos assiste está ainda no isolamento social mais rígido, perseverando nesse isolamento social mais rígido, porque de alguma forma tem condições de fazer esse isolamento social mais rígido. Nós temos também muitas famílias que os filhos não têm encontrado os idosos de maneira presencial. E, evidentemente, essa é uma situação que nos coloca num contexto completamente novo na história humana, na história das nossas vidas. A gente tem um fato
que é a pandemia, um fato que é a presença de um vírus, infelizmente um vírus letal, um vírus que já tirou a vida de milhares de brasileiros e que, portanto, demanda de cada um de nós responsabilidade, assim como responsabilidade dos governantes, empatia com o sofrimento alheio, porque, infelizmente, milhares de pessoas perderam entes queridos e nós ainda temos um cenário pela frente de desafios. Se nós formos imaginar que o Brasil, infelizmente, tem confirmado em média 1.000 a 1.200 óbitos por dia nos últimos dias e semanas, e que esse platô provavelmente, infelizmente, se manterá porque há uma interiorização da pandemia, nós temos uma perspectiva de aumento gradual e consistente desses óbitos ao longo dos próximos dias, semanas e meses no Brasil. Por isso a gente precisa redobrar a nossa perseverança, a nossa disciplina e a nossa confiança, com a certeza que nós vamos passar por essa tempestade da pandemia e que tudo vai ficar bem. Nós fizemos em Niterói o isolamento social mais bem sucedido da região metropolitana e do estado. Fizemos um isolamento social rígido, rigoroso, por 60 dias, onde nós alcançamos praticamente 90% a 100% daquilo que era o patamar ideal para o achatamento da curva de casos e de óbitos, e isso foi alcançado. A gente conseguiu em Niterói salvar centenas, provavelmente milhares de vidas até o dia de hoje, graças a essa perseverança. E é por isso também, e pelas medidas que a Prefeitura implementou, que se tornaram uma referência no país e até fora do país, que nós conseguimos no dia 21 de maio iniciar o plano de transição gradual para o novo normal. É um plano com base na ciência, nos indicadores, é um plano de transição gradual, porque ele é feito, implementado com muito cuidado, com muita responsabilidade, para garantir a proteção à saúde pública e a segurança das pessoas, e ele é um plano de transição gradual para um novo normal, porque até que a gente tenha vacina que seja capaz de imunizar os seres humanos contra o coronavírus, nós vamos ter que adequar os nossos hábitos a essa nova realidade. É importante você que está nos acompanhando esses dias, essas semanas e esses meses no gabinete de crise, que você tenha dimensão sobre os indicadores, porque no dia 21 de maio nós tínhamos um indicador síntese, que é uma cesta de informações sobre taxa de transmissão, taxa de recuperados, de recuperação de doentes, taxa de transmissão do vírus, e, por outro lado, capacidade de abertura de leitos para o atendimento ao Covid-19, taxa de ocupação dos leitos. Para vocês terem uma ideia, dos nossos 262 leitos hoje, no setor público, na rede municipal de saúde, a gente só tem 70 ocupados. Portanto, esse indicador síntese, ele é um indicador que aponta para o estágio em que a cidade vai estar. No dia 21 de maio, esse indicador estava em 14,88, portanto, abaixo do 15, que é onde se inicia o nível de restrição vermelho, de atenção máxima. No dia 21 de junho, depois de um mês do início do plano de transição gradual para o novo normal, esse indicador caiu para 7,63. Então, ao contrário do que se dizia à época, graças à conscientização dos niteroenses, inclusive das pequenas e médias empresas, que cumpriram os protocolos de funcionamento, não houve um aumento de casos nem da taxa de transmissão, houve uma diminuição. No dia 3 de julho, esse indicador síntese caiu para 7,13 e no dia 6 de julho agora caiu para o dia 6,13.
É importante que você saiba que os casos que nós estamos reportando nos painéis diários que vocês têm conhecimento através do Facebook da Prefeitura, dizem respeito a casos confirmados, não necessariamente naquela semana ou naquele dia. Vejam bem, a gente tem aqui os casos por semana epidemiológica e os óbitos por semana epidemiológica. Aqui nesse gráfico dos óbitos por semana epidemiológica, você vai observar que o nosso pico de óbitos efetivamente foi no final do mês de abril, tá certo? Então esses 223 óbitos confirmados, eles se referem a todo esse período de 4 meses. E eles são confirmados na medida em que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, ela confirma os atestados e confirma os exames das pessoas que infelizmente perdem a vida pelo Covid-19. Então, a semana epidemiológica relacionada ao final do mês de abril foi realmente o nosso pico, e aí na primeira quinzena de maio nós já começamos a reduzir, e aqui vocês estão vendo a última semana, que é essa semana de final de junho e início de julho, nós temos já uma quantidade praticamente muito pequena de óbitos. Nós tivemos já 3 dias no mês de junho que nós não tivemos óbito nenhum na cidade. Então, na verdade, esses casos que a gente faz a confirmação no painel diário são casos que são confirmados, ainda que não tenham acontecido naquele dia, naquelas últimas 48, 72 horas. Então é importante você ter essa dimensão, porque todas as decisões que a Prefeitura de Niterói está adotando tem como base a ciência e tem como base os indicadores epidemiológicos, indicadores transparentes que estão disponíveis. Eu até pedi hoje aqui no gabinete de crise para que a Secretaria de Saúde, além dos dados que já disponibilize também esses dados por semana epidemiológica, até para que você tenha clareza de quando que ocorreu o momento mais dramático do ponto de vista dos óbitos da cidade, a despeito de Niterói não ter tido, ao longo desses quatro meses, a situação que outras cidades, infelizmente, viveram, como é o caso da própria cidade do Rio de Janeiro. Eu vou pedir aqui ao secretário Rodrigo que possa, então, prestar informações sobre a retaguarda na área da saúde, né, o nosso foco no combate ao Covid-19, para que vocês tenham informações adicionais sobre as ações na área de saúde no combate ao Covid-19. Secretário. Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria primeiro aqui falar sobre a campanha de vacinação da gripe. Ela segue, a gente está hoje na última etapa, na última etapa da campanha, onde o público-alvo são gestantes, puérperas e crianças. Fundamental buscar a unidade de saúde, a gente segue vacinando contra a gripe H1N1, a gente sabe da importância da vacinação, tanto para diagnóstico diferencial, quanto também para a gente seguir protegendo a nossa população. Queria destacar também que no Diário Oficial de sábado, a gente publicou o contrato de aluguel, de arrendamento do Hospital Oceânico por 12 meses. Conforme a gente veio falando aqui, desmentindo as fake news que falavam de um aluguel acima de 58 milhões de reais, a gente publicou depois de um período de requisição do hospital, e agora a gente assina um contrato para a utilização do Hospital Oceânico por 12 meses, no valor de R$1.710.000. Então não era os 56 milhões de reais. Em abril, no momento da requisição, a gente fez uma reserva orçamentária de 4,8 milhões de reais, que era o valor máximo que a gente executaria para este fim, arrendamento do Hospital Oceânico.
Mas após a avaliação, após todo um procedimento com acompanhamento da Controladoria e da Procuradoria do município, a gente chegou ao valor final para 12 meses, 1 ano do Hospital Oceânico, de R$ 1.710.000. Em relação à retaguarda hospitalar, a gente segue com os nossos 262 leitos que foram abertos nesse período para enfrentamento exclusivo do Covid, operacionais, e a gente segue com uma baixa taxa de ocupação em torno dos 30%, abaixo dos 30%. Quero também destacar que nesse final de semana a gente ultrapassou a marca dos 40, foram agora 42 mil testes realizados. A gente ultrapassa, a gente segue ampliando o nosso programa de testagem e a gente segue ultrapassando vários países do ponto de vista de testagem por habitante. Essas duas ações, a ampliação da retaguarda hospitalar e o nosso programa de testagem massiva, são 2 pilares que permitem uma transição para o novo normal segura, com muita responsabilidade e defesa da vida. Por fim, queria aqui reforçar o que o prefeito colocou. Foi debatido em alguns momentos, de forma, na minha avaliação, oportunista, de que os casos confirmados, os casos noticiados por nós, publicados por nós, significariam um aumento do número de casos e do número de óbitos por conta do processo de plano de transição gradual para o novo normal. Infelizmente, se utilizam de uma tecnicalidade e omitem esta questão técnica da divulgação dos dados por nossa vigilância epidemiológica para justamente criar confusão e dar a impressão de que a gente está num cenário de piora e não, que é o cenário correto agora, num cenário de estabilização com melhora do quadro do Covid-19 na cidade de Niterói. Tem uma diferença que é o que a gente notifica, que é o que os demais órgãos, tanto a Secretaria de Estado, municípios, quanto o Ministério da Saúde, eles falam dos casos acumulados, independente de quando tenham acontecido os casos, de quando tenha ocorrido o óbito e de quando tenha iniciado os sintomas. Para esclarecer essa questão de uma vez por todas, a partir de amanhã vai estar publicado no site da Secretaria os casos por início de sintoma, e vocês vão ver claramente um pico dos casos em abril, no final de abril, início de maio, e a gente vai publicar também os óbitos por data de ocorrência. E vocês vão perceber que o pico desses óbitos também aconteceu no final de abril, início de maio. Portanto, esse aumento do número de óbitos recentes, eles não se referem ao plano de transição gradual para o novo normal, mas eles se referem ao processo de pico da epidemia que aconteceu. Infelizmente, Niterói paga por organizar um processo com muita clareza e com muita seriedade da informação e com uma vigilância epidemiológica muito correta e eficiente, ao contrário de demais municípios que não testam e não divulgam os dados e não fazem de fato a investigação de óbitos. A gente, como faz a investigação de óbitos com muita seriedade, e como Niterói não está jogando para debaixo do tapete a epidemia, infelizmente a gente acaba tendo que responder a processos oportunistas que utilizam da nossa clareza, da nossa transparência e da eficiência da nossa vigilância epidemiológica, que consegue identificar casos para causar confusão para a população. Em relação a isso, eu quero dizer com muita tranquilidade aqui para você, cidadão, para você, cidadã. Niterói está com a epidemia sob controle. Até agora, tanto os dados de número de casos por início de sintoma, quanto de óbitos por data de ocorrência, quanto a nossa demanda nas urgências dos hospitais privados, quanto das urgências das unidades municipais, apontam para um cenário de estabilidade com tendência de queda da epidemia na cidade. A gente segue acompanhando esses dados diariamente e vamos também publicá-los semanalmente para que não paire nenhuma dúvida sobre o estágio de fato que a pandemia de Covid-19 está na cidade de Niterói. Obrigado, secretário Rodrigo Oliveira, médico sanitarista. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Saúde.
e conforme minha determinação desde o início a todas as áreas da administração, não é à toa que Niterói conquistou por 3 anos seguidos o primeiro lugar em transparência no ranking da CGU e do Ministério Público Federal. A gente vem trabalhando também no combate à Covid-19, sendo uma das poucas cidades do estado do Rio de Janeiro a publicar diariamente um painel com o número de casos confirmados, de óbitos confirmados, de ocupação dos leitos de hospitais. E agora, a partir de amanhã, teremos também essa informação adicional no site da Secretaria de Saúde sobre os dias de ocorrência e semanas epidemiológicas de ocorrência desses casos que nós confirmamos. Como eu disse, alguns óbitos e casos confirmados no dia de hoje ocorreram há uma semana atrás, há 10 dias atrás, alguns até mais, porque muitos desses registros confirmados só entram no sistema há pouco tempo em função de serem inseridos por clínicas privadas, hospitais privados, que às vezes demoraram a informar, e aí quando informam ao sistema, a vigilância epidemiológica apura e, confirmando, a gente informa diariamente através do Facebook da Prefeitura. Também queria parabenizar a marca de 42 mil testes realizados, é a maior proporção de testes realizados no estado do Rio de Janeiro, é uma proporção 10 vezes maior do que a cidade do Rio, 20 vezes maior do que a proporção do Brasil, chegando ao patamar de testagem de cidades de países desenvolvidos. Isso é importante para que a gente possa rastrear e orientar e acompanhar os infectados e, sobretudo, ter uma indicação precisa do estágio da epidemia, da pandemia, nas várias regiões da cidade, orientando as ações de vigilância epidemiológica. Para vocês terem uma ideia, portanto, dos 42 mil testados, 6 mil confirmaram o Covid-19. Então, a cada 7 testes que tem como foco pacientes com sintomas leves e também pessoas que tiveram contato com infectados, para cada 7 testes aplicados, 1 deu positivo, o que é, evidentemente, uma situação que aponta para o maior controle da epidemia no município. Também queria ressaltar e parabenizar o secretário, porque os canalhas de sempre, os profissionais da mentira, que não fazem nada pela cidade, ao contrário, ficam nas redes sociais espalhando fake news, e é muito bom que a Justiça esteja agora tomando todas as providências do Estado Democrático de Direito em relação aos propagadores de mentira e aos propagadores de fake news. Espalharam essa mentira, essa fake news, que o arrendamento que foi feito do Hospital Oceânico teria custado 58 milhões de reais. Então, já havia sido esclarecido que quando do decreto de arrendamento, de requisição, que o Executivo faz em momentos de crise, e aí a partir desse decreto você ocupa, né, um estabelecimento para uma finalidade pública, tinha sido feita uma reserva orçamentária de 4 milhões e 800 mil reais. E nem isso chegou, né? Ou seja, através de uma negociação transparente e dura, a Secretaria de Saúde conseguiu reduzir para menos de 1 milhão e 800, 1 milhão e 710 mil reais, portanto, 56 milhões e 300 mil reais a menos, 30 vezes menos do que esses canalhas divulgaram nas redes sociais com fake news. Alguns já estão pagando na Justiça. Recentemente eu ganhei uma causa na Justiça de uma queixa-crime contra uma pessoa que tinha espalhado essa fake news em relação ao Hospital Oceânico. Então outras também vão certamente ser acionadas, porque é inadmissível que nesse contexto da pandemia as pessoas tentem explorar a boa-fé do cidadão e desorientar a população. Bem, eu queria também reportar a vocês que no dia da sexta-feira, sábado e domingo, as equipes da Prefeitura entregaram mais de 6 mil
cestas básicas para todas as famílias identificadas pelo médico de família e pelos centros de referência de assistência social que perderam renda e não estavam nos cadastros relacionados ao renda básica. Então, eu queria parabenizar todas as equipes que trabalharam nesse final de semana para a entrega dessas cestas básicas. O objetivo é que em Niterói ninguém passe fome no contexto dessa pandemia. Também queria passar a vocês que no dia 8 de julho será feito o crédito da renda básica para os microempreendedores individuais, não é, secretária Ellen? Dia 9 de julho para os selecionados, né, para os habilitados do programa Busca Ativa. No dia 10, 11, 12, para todas as famílias que recebem a renda básica da Prefeitura de Niterói, o auxílio de R$500, o crédito será feito dia 10, 11 e 12, para as famílias do cadastro único dos programas sociais, dia 13 e 14, para todas as famílias que têm crianças na rede municipal de educação. A renda básica é um programa da Prefeitura no sentido de garantir a sobrevivência das famílias e o apoio às famílias em maior vulnerabilidade social nesses meses da pandemia do Covid-19. Também, na quinta e na sexta, foi realizado o depósito dos programas Empresa Cidadã 1 e 2, não é, secretária Giovana? E até o dia 12 de julho, todas as pequenas e médias empresas e instituições cadastradas nos dois programas, o Empresa Cidadã 1 e 2, até o dia 12 de julho, podem renovar o seu termo de adesão para receber o apoio do programa também no mês de agosto e no mês de setembro. Então, aqueles que queiram receber o apoio, que é apoio direto à folha de pagamento dos seus servidores, dos seus colaboradores e funcionários, podem renovar até o dia 12 de julho. Queria informar vocês que no dia 15 de julho nós vamos anunciar e apresentar o plano de retomada econômica de Niterói, porque a nossa convicção é que a prioridade é salvar vidas, mas também nós precisamos retomar a economia no sentido de preservar empregos, apoiar as pequenas e micro e médias empresas da cidade e manter Niterói de pé para quando se retomar todo o conjunto das atividades econômicas, Niterói possa ser uma das poucas cidades que vai conseguir retomar as suas atividades plenamente. Então, nós vamos no dia 15 de julho, junto com as entidades empresariais de Niterói, como a Firjan, Associação Comercial, CDL e outras, apresentar o plano de retomada da economia com novas ações de apoio, né, à economia e às vocações econômicas de Niterói. Queria finalmente, meus amigos e amigas, ressaltar a importância do sentimento de pertencimento. Se tem alguma coisa que nesse processo todo da pandemia, que é um processo muito difícil para a vida comunitária, para a vida familiar, para a vida pessoal de todos nós, se tem alguma coisa importante que eu queria ressaltar, é que o niteroense, que é um povo invicto, nós somos uma cidade diferenciada. E Niterói está dando, de fato, uma lição de cidadania, de civismo, de amor ao próximo. É o sentimento de pertencimento. Quer dizer, a atitude de cada um de nós, ela contribui para o bem ou para o mal para a coletividade. E, de uma maneira geral, as nossas atitudes têm contribuído muito para o bem de Niterói. Então eu queria reforçar aqui a importância do uso da máscara. A máscara é muito mais leve do que um respirador no hospital. A máscara é uma máscara de pano. É muito mais simples do que um médico, um enfermeiro que usam aquela máscara N95 que machuca o rosto das pessoas por 8, 10, 12 horas no plantão. Não custa nada. Aliás, não deveria nem ter a obrigação, a lei, obrigando as pessoas a usar máscara. Deveria ser uma coisa da consciência de cada um, de contribuir com o próximo, com a cidade e preservar a sua própria saúde. Por isso eu peço aqui
é muito importante a gente usar a máscara nos espaços públicos quando nós tivermos necessidade de ir à rua. Uma outra coisa importante é redobrar a atenção com a higiene, com a limpeza, né, do chão da casa. É muito importante perseverar no distanciamento social de 2 metros nas atividades que nós tivermos que fazer, né, com outras pessoas. Ficarmos em casa o máximo de tempo possível, só sairmos de casa em caso de necessidade ou até de atividades físicas individuais, porque também não é possível a gente ficar 3, 4, 5, 6 meses, que provavelmente esse processo ainda vai demorar até que se descubra a vacina contra o Covid-19, a gente ficar dentro de casa. Então, evidentemente, dar a caminhada na praia, ir ao Campo de São Bento, ao Horto do Fonseca, para respirar um pouco, porque senão as pessoas também adoecem, não só do Covid, mas de outras doenças, como depressão, né, como outras doenças relacionadas à obesidade, à pressão, né, problemas de pressão alta. Enfim, por isso é importante a gente retomar as atividades, mas com todo o cuidado para que a gente mantenha o controle da pandemia em Niterói. Então eu queria agradecer muito a confiança, a disciplina, a perseverança de todos. Niterói unida está vencendo essa batalha pela vida e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra contra o coronavírus em Niterói, e quando chegar a vacina, quem sabe no final do ano, no início do ano que vem, Niterói vai estar ainda mais unido e mais forte para retomar a normalidade, que não é possível retomar agora, mas quando tiver a vacina será possível retomar a normalidade anterior à pandemia do Covid-19. Uma boa semana a todos nós, um bom final de segunda-feira e que Deus nos abençoe.